Olá para todos, tudo bom? Galerinha, aqui quem está falando é a professora Marisa. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de ciências. E nós vamos estudar hoje os animais, né? Vamos conhecer alguns grupos que fazem parte do reino animal, continuando a estudar aí sobre a biodiversidade. Primeiramente, vamos conhecer os poríferos equinidários. São animais aquáticos, todos dois, tá? Não encontramos exemplares terrestres. Os poríferos são conhecidos popularmente como esponjas, como vocês podem ver aqui. Eles são animais fixos, presos a um substrato, que é o local onde eles ficam, né? Aqui eles nascem, aqui eles morrem. E são também animais filtradores. Já os quinidários habitam mares e oceanos e podem viver separados ou então agrupados em associação com outros animais. Eles possuem duas formas, a forma de medusa, como essa água-viva aqui, e a forma de pólipo, como essa anêmona do mar. Algumas formas vivem presas a substratos e outros podem se locomover. A característica principal dos quinidários é possuir células especializadas que, quando entram em contato com a pele, liberam um líquido tóxico que contém substâncias chamadas de urticantes, porque causam irritação e queimadura na pele do ser humano. Essas células auxiliam na captura de alimento e também na defesa desses animais. Vamos conhecer agora animais que podem ser nossos parasitas. Os platelmintos e nematódeos são conhecidos popularmente como vermes. Os platelmintos apresentam corpo mole e achatado, podem ser de vida livre também, como as planárias, mas temos parasitas da nossa espécie, como os esquistossomos e as tênias também. Já os nematódios são a maioria de vida livre, né, vivendo no solo, nos mares, rios e até mesmo em poças de água parada, apresentam um corpo alongado e cilíndrico com as extremidades fininhas. Alguns são parasitas de tecidos vegetais, como raízes e folhas, e outros são parasitas de animais. Entre aqueles parasitas de animais, especialmente parasitas do ser humano, estão a lombriga e o ancilóstomo. A lombriga é bem conhecida, e o ancilóstomo, ele causa uma doença chamada de amarelão. Os anelídeos têm corpo mole, cilíndrico e segmentados, cheio de anéis, daí vem o nome deles. São animais que vivem em ambientes terrestres, marinhos e também de água doce. Eles podem ser divididos em 3 grupos: oligoquetas, poliquetas e irudíneos. Entre as características que possibilitam diferenciar esses grupos estão a quantidade de cerdas e de anéis que apresentam no grupo. As cerdas são estruturas rígidas que recobrem o corpo dos anelídeos, auxiliando na locomoção. Os oligoquetas apresentam poucas cerdas por anel. O representante mais conhecido é a minhoca. As minhocas, elas são muito importantes porque elas se alimentam de restos de vegetais e também de areia, que são ingeridos pela sua boca, digeridos pelo seu sistema digestório, e as fezes formam o humus. O humus, que é utilizado como adubo, é rico em nutrientes, o que contribui para o aumento da fertilidade do solo. Os poliquetas
Geralmente apresentam muitas cerdas por anel. Também são animais marinhos, possuem tentáculos envolvidos com a alimentação. Já os hirudíneos possuem uma quantidade fixa de anéis. Dependendo da espécie, podem apresentar poucas cerdas ou nenhuma. Esses animais possuem ventosas nas extremidades do corpo que auxiliam em sua movimentação e em sua alimentação. São parasitas também do ser humano, porém parasitam o corpo por fora. Moluscos são animais de corpo mole, podem viver em ambientes aquáticos como mares, rios e lagos ou em ambientes terrestres úmidos. Eles possuem uma concha que se localiza internamente no corpo e existem espécies nas quais essa concha está ausente. De forma geral, eles são divididos em 3 regiões: cabeça, pé e massa visceral. Na cabeça estão as estruturas sensoriais, como tentáculos e olhos. O pé é musculoso e geralmente utilizado para a locomoção. A massa visceral abriga os órgãos internos e é recoberta pelo manto, o qual é responsável pela secreção da concha. Esses animais são divididos em 3 grupos: os gastrópodes, que incluem caracóis terrestres e as lesmas. Eles têm uma concha externa sobre o pé. Temos também os cefalópodes, que possuem tentáculos unidos à cabeça. Aí, nesse grupo, nós vamos ter as lulas, os polvos e os náutilos. E os bivalves, que apresentam uma concha dividida em 2 peças, chamadas de valvas, o que remete o nome do grupo. São exemplos os mariscos, os mexilhões e as ostras. Artrópodes é o maior grupo do reino animal, é o grupo com o maior número de espécies. São encontrados em todos os ambientes aquáticos, também em ambientes terrestres, e a principal característica deles é apresentar apêndices articulados, como as pernas, as antenas, e também um exoesqueleto, que é um esqueleto externo que envolve o corpo. Esse exoesqueleto é composto por uma substância chamada quitina, material que confere certa resistência, mas também é encontrado nos fungos. Esse exoesqueleto é trocado periodicamente, pois não acompanha o crescimento do animal. Esse processo de troca denomina-se muda ou equídese. Os artrópodes podem ser reunidos em 4 grandes grupos: crustáceos, insetos, aracnídeos e miriápodes. Os crustáceos são artrópodes que, de forma geral, dispõem de uma carapaça rígida, pelo menos em uma fase da vida. Exemplos de crustáceos: caranguejos, tatuzinho de jardim, camarões e cracas. As cracas não se locomovem, permanecem fixas a algum substrato, como rochas, animais ou mesmo cascos de navio. Já os insetos apresentam 3 pares de pernas e 1 par de antenas. É o grupo mais numeroso dos artrópodes. Algumas espécies possuem asas. E também os únicos que podem voar. Entre os vários exemplos de insetos, nós vamos ter formigas, besouros, baratas, pulgas, abelhas, mosquitos, borboletas, etc. Os aracnídeos apresentam 4 pares de pernas, 2 pares de apêndices na região da boca, 1 par de quelíceras que auxiliam na captura do alimento e 1 par de pedipalpos que podem ser modificados e possuir funções variadas. Não possuem antenas, é o único do grupo dos artrópodes que não possui antena. Como exemplo, nós vamos ter as aranhas, os escorpiões e os ácaros. Algumas espécies são peçonhentas, ou seja, inoculam veneno em outros organismos. Os miriápodes possuem cabeça com um par de antenas e um corpo alongado,
dividido em vários segmentos. Por segmentos, podem apresentar um ou dois pares de pernas. São exemplos a lacraia, que apresenta um par de pernas por segmento, o piolho de cobra, que apresenta dois pares de perna. Equinodermos. Equinodermos são animais exclusivamente marinhos, ou seja, só são encontrados em ambientes de água salgada. Eles não apresentam cabeça e o esqueleto deles é interno. O corpo geralmente é formado por espinhos. Os equinodermos podem ser divididos em 5 grupos: os asteroides, em formato de estrela, como a estrela do mar, os equinoides, que possuem o corpo arredondado, espinhos que o recobrem por completo e ausência de braços, como o ouriço do mar. Os ofiuroides, em geral, apresentam 5 braços, mas, em comparação com asteroides, seus braços são mais finos e separados do centro do corpo, como a serpente do mar. Temos ainda os holoturoides, que apresentam corpos alongados, não têm braços, como, por exemplo, o pepino do mar. Os crinoides vivem geralmente fixos ao substrato e possuem braços finos e numerosos. Diferentemente dos demais, os crinoides apresentam a boca voltada para cima, como o lírio do mar. Peixes. Até aqui nós vimos os animais invertebrados. Agora nós vamos começar a conhecer os animais vertebrados. Peixes vivem em ambientes aquáticos, tanto de água doce como de água salgada. Muitos peixes apresentam escamas sobre a pele, cuja função é revestir e proteger o corpo. Outros possuem um revestimento de placas ósseas no lugar das escamas. A maior parte desses animais possui nadadeiras, estruturas associadas à locomoção, ao equilíbrio e à orientação. A percepção do movimento da água é feita por uma estrutura sensorial chamada de linha lateral. Em algumas espécies, nós vamos ter um órgão chamado vesícula gasosa ou bexiga natatória, que auxilia na flutuação do animal. Quando a bexiga natatória esvazia, o peixe desce na coluna de água. Quando ela se enche de ar, o peixe sobe. A respiração da maioria dos peixes é realizada exclusivamente por brânquias, estruturas localizadas na lateral da cabeça, que retiram o oxigênio da água. Em alguns peixes, as brânquias são protegidas por algumas placas denominadas de opérculos. Os peixes que possuem esqueleto formado somente por cartilagem são denominados peixes cartilaginosos, como, por exemplo, os tubarões, as raias e as quimérias. Já os peixes que possuem esqueleto constituído principalmente por ossos são chamados peixes ósseos. E aí nós temos todos os outros, como exemplo, lambari, dourado, pintado. Anfíbios. O nome desse grupo vem do grego, que significa anfi, de ambos os lados, e bio, vida. Ou seja, é um animal que passa uma parte da vida na água e outra parte no ambiente terrestre. Esses animais apresentam uma pele extremamente fina e úmida, características que auxiliam nas trocas gasosas durante a fase adulta. Quando eles estão na fase larval, que é assim que eles nascem, eles respiram por brânquias. Já na fase adulta, eles podem respirar por pulmões e também pela pele. De forma geral, eles são divididos em 3 grandes grupos: anuros, urodelos e cecília. Os anuros são animais desprovidos de cauda na fase adulta. Como exemplo, sapos, rãs e pererecas. Já os urodelos possuem um corpo mais alongado, 4 membros e cauda comprida. Algumas espécies são totalmente aquáticas. Exemplo, as salamandras.
As cecílias são caracterizadas pela ausência de membros e o corpo é alongado. Para se locomover, elas rastejam, promovendo ondulações do corpo. Podem ser aquáticas ou escavadoras, ou seja, ficam cavando buracos no solo. As cecílias também são conhecidas como cobras cegas, pois seus olhos são recobertos por um tegumento ou um osso, não possuindo pálpebras. Répteis representam o primeiro grupo de animais vertebrados que passam todo o ciclo de vida no ambiente terrestre. Ou seja, eles não dependem da água para reprodução ou para realizar trocas gasosas. A sobrevivência desses animais em ambientes secos é possibilitada por algumas características, como, por exemplo, sua pele mais espessa, revestida por placas ou escamas. Isso garante maior resistência à perda de água. A pele não participa da respiração, que é realizada exclusivamente pelos pulmões. Os ovos são recobertos por uma casca resistente à perda de água para o ambiente e são chamados ovos amnióticos. Eliminam menor quantidade de água na urina quando comparados aos peixes e anfíbios. Esse grupo é dividido em quelônios, crocodilianos e escamados. Os quelônios apresentam uma carapaça óssea que confere proteção ao corpo contra os predadores e também contra choques mecânicos. Representantes desse grupo, tartarugas, jabutis e cágados. Já os crocodilianos apresentam corpo revestido de placas córneas, como exemplo, jacarés, gaviais e crocodilos. Já os escamados possuem o corpo totalmente revestido por escamas, como as serpentes e os lagartos. As aves vivem em ambiente terrestre em sua grande maioria. Elas apresentam bicos, pés e penas revestidos por escamas córneas, e os membros anteriores são modificados em asas. Entre as características das aves está a presença de penas, que é exclusivo delas, e de sacos aéreos. As penas são importantes para a manutenção da temperatura do corpo, para a proteção e para a atração de parceiros na reprodução. Existem diferentes tipos de penas, mas somente algumas permitem o voo. Os sacos aéreos são estruturas que atuam como reservatório de ar, melhorando a eficiência das trocas gasosas realizadas no pulmão. Também deixam a ave com menor massa, possibilitando o voo. As aves possuem outras adaptações que permitem o voo, como, por exemplo, o formato aerodinâmico das asas e do corpo, o que reduz a resistência do ar, músculos peitorais desenvolvidos, utilizados para mover as asas durante o voo, presença de ossos pneumáticos, que são ossos que possuem espaços em seu interior preenchidos por ar, diminuindo a sua densidade. As aves executam papéis importantes no ambiente. Podem auxiliar na polinização de flores, como o beija-flor, atuar na dispersão de sementes, como a gralha azul, e exercer o controle biológico de muitas espécies, como a garça vaqueira, que se alimenta de carrapatos parasitas dos bois. Os mamíferos, a maioria vive em ambiente terrestre, entretanto, alguns possuem adaptações relacionadas à vida em ambientes aquáticos, como os golfinhos e as baleias. Independente do modo de vida, todos eles realizam a respiração pulmonar. Eles apresentam várias características em comum, sendo que a principal e exclusiva desse grupo é a presença de glândulas mamárias produtoras de leite, ejetado pelos mamilos na grande maioria das espécies. Os filhotes de mamíferos são alimentados com leite materno desde o seu nascimento até um certo estágio de desenvolvimento. Os pelos também são exclusivos dos mamíferos. De maneira semelhante às penas das aves, atuam na manutenção da temperatura do corpo, visto que evitam a perda acentuada de calor para o ambiente.
Alguns mamíferos apresentam pelos modificados com funções táteis, como os bigodes presentes em gatos e cachorros, chamados de fibríças. Os mamíferos apresentam unhas, garras e cascos. Eles têm importância na locomoção, na alimentação e na defesa desses animais. Os chifres e os cornos são outros exemplos de estruturas que podemos encontrar nos mamíferos. Os chifres são formados por ossos, podem ser utilizados na defesa dos animais que os possuem, como os alces. Os cornos possuem queratina em sua constituição. Os rinocerontes e os bovinos são exemplos de mamíferos que possuem cornos. Então é isso, ficamos por aqui, vimos de forma generalizada todos os grupos de animais invertebrados ou vertebrados. Em outra ocasião, a gente vai ver esses grupos com um pouco mais de detalhes. Então, ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima aula.